não só pelo medo ou pela complexidade do Excel e do Google Planilhas, mas muita gente me pergunta como criar gráficos estatísticos aqui diretamente do Canva, com toda a praticidade, né, de uma plataforma intuitiva. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as melhores formas de criar gráficos estatísticos aqui no Canva. Então, se você ainda não conhece o Canva, eu vou deixar aqui o link do vídeo da nossa oficina básica de Canva, para que você comece ali do zero a utilizar a ferramenta. Então, bora lá para o vídeo. Estou aqui na minha tela inicial, né, em canva.com, e aqui nós temos, né, a minha tela em branco. Você pode utilizar as ferramentas aqui de gráfico, utilizando qualquer template, né, de apresentações, de posts para redes sociais, qualquer um deles, tá? Nós vamos encontrar os gráficos justamente a partir da guia Elementos. Vamos rolar para baixo até que nós encontremos aqui a opção de gráficos. Aqui a gente já pode ver alguns, mas eu vou clicar em ver tudo. A partir disso, nós temos aqui algumas opções, né? Temos todas elas. Então, eu vou selecionar alguns tipos, colocar aqui rapidamente para que vocês conheçam os tipos. Depois a gente vai ver exemplos, né, de como vocês podem tanto alimentar esses gráficos, né, a partir da inserção de dados em tabelas, como também de fazer uma integração com o Google Planilhas. Isso é bem fácil também e a gente vai fazer rapidinho aqui. Então, ó, o primeiro tipo de gráfico nós temos aqui. Você pode, né? Assim que eu cliquei lá na opção, ele já apareceu aqui. Então, você pode redimensioná-lo. Além das opções de cores que aparecem aqui com o gráfico selecionado, né? Podemos aqui mudar as cores dos dois lados, né? Nós temos ainda, deixa eu dar 2 cliques para voltar, aqui algumas opções justamente de edição desse gráfico para que a gente possa, né, representar algumas informações. Então, a gente tem aqui que essa parte azul está preenchendo aqui a porcentagem. Nós temos ainda a espessura da linha. E ainda nós temos aqui duas opções, né? A etiqueta de porcentagem, para que possa aparecer aqui o valor, e também as extremidades arredondadas, que aqui já é um fator estético, né? Então, você deixa aqui da forma que achar melhor. Então, eu vou deixar esse gráfico aqui, essa opção de gráfico. Além disso, ao clicar aqui na seta de cima, você vai ter alguns gráficos também parecidos, né? E aí você vai poder alternar entre esses tipos. Então, a barra de progresso, esse progresso radial, indicador de progresso, e são esses 4 tipos. Tá? Vou deixar aqui no primeiro, vou clicar fora, e aí eu já posso, né, selecionar outro tipo. Agora eu vou vir para esse terceiro tipo, que se chama pictograma. Ele apareceu lá embaixo, vou subir aqui e redimensionar. Então, a ideia aqui é que sejam preenchidos, né, uma quantidade aqui de um total de objetos. Então, aqui nós temos alguns bonequinhos, mas esses objetos podem aqui ser personalizados, tá? Dependendo da situação. E aí a ideia é justamente a gente poder controlar, né, a informação desse gráfico a partir dessas informações aqui abaixo. Então, primeiro aqui a gente pode controlar esse espaçamento, que também é algo mais estético, né? Mas com relação aos itens, nós temos aqui 10 bonequinhos e a gente pode ter até 100 bonecos, tá? E aqui os itens preenchidos, né? Onde podemos aqui, né, fazer esse preenchimento total ou nulo, dependendo também da informação. Agora vamos selecionar aqui o gráfico de barras verticais. Nós temos aqui a nossa representação. A tabela que se abre aqui ao lado tem justamente 3 colunas. E além disso, a gente pode ir adicionando, né, aqui mais colunas nesse gráfico, tá? Além disso, a gente pode editar todas as informações, tanto os títulos dessas colunas e dessas linhas, quanto, é claro, os dados, né, dessa tabela. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui essa terceira coluna. Eu quero que o meu gráfico seja de apenas 2 colunas. Temos aqui. E aqui os itens eu posso editar simplesmente. Mas aí, digamos que eu queira, né? Eu posso simplesmente apagar todos eles, limpar, clicando aqui em limpar dados, né? Digamos que eu queira inserir os dados aqui na minha tabela do zero. Eu posso utilizar esse espaço aqui abaixo para colar os dados da minha planilha. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma planilha, né, no Google Planilhas, e tem algumas informações, alguns dados, que eu posso selecioná-los, copiá-los, estou dando aqui um Ctrl+C,
e colá-los aqui nesse espaço, Ctrl V. Então, o gráfico ele vai ser criado aqui automaticamente com esses dados. É uma opção aqui bastante simples, essa de colar os dados, mas digamos também que eu queira conectar uma planilha que eu tenha lá, um pouco mais complexa, eu não quero que nenhum dado se perca, então eu quero fazer essa conexão, essa integração aqui direto do Canva. Então, eu tenho essa opção aqui, eu vou limpar os dados para que vocês possam ver a diferença. Vou clicar em conectar com o Google Sheets, que é o Google Planilhas. A partir disso, você vai precisar selecionar uma conta de e-mail, né, a mesma conta que você utiliza as ferramentas Google e mais especificamente que está a sua planilha. A partir disso, você vai aceitar lá, né, vai permitir que o Canva tenha acesso a esses documentos e as suas planilhas vão ficar aqui visíveis para que você possa selecioná-las. Então, aqui, por exemplo, a que eu quero utilizar é essa planilha aqui intitulada Exemplo Canva. Vou selecioná-la e, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho duas abas, né? A aba Cores, que é dessa primeira planilha, e a aba Olimpíadas, aqui com os dados do quadro de medalhas, né, da Olimpíada de 2021. Então, eu quero justamente utilizar essa planilha. Então, voltando lá no Canva, eu vou aqui, seleciono a planilha Olimpíadas 2021 e seleciono ainda o intervalo, né, de linhas e colunas que eu quero acessar. Então, aqui ele dá até um exemplo, de A1 a D4. E para representar esse intervalo, a gente vai usar os dois pontos. Então, eu vou lá, eu vou querer a representação aqui desse top 5, tá, dos 5 primeiros países. Então, o que eu quero é justamente as informações da célula A1 até a célula D6. Então, eu vou voltar aqui, vou colocar A1, dois pontos, D6. E vou clicar em atualizar. Pronto. Aqui a gente pode ver, né, as informações que constam lá na planilha, que é justamente, né, cada país e também a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então, aqui eu posso, né, até personalizar para dar uma ideia mais realmente intuitiva e mudar aqui, né, as cores das colunas para representar, por exemplo, a primeira como sendo ouro, a segunda como sendo prata e a terceira como sendo bronze. Assim fica bem mais intuitivo. Mas além disso, eu posso, né, como sempre aqui, utilizar modelos de gráficos diferentes, né? Eu posso utilizar esse modelo de informações empilhadas, né? Porque aqui, por exemplo, eu tenho uma ideia mais clara, né, do total de medalhas, né, e não apenas a quantidade individual de cada tipo. Então, é bem interessante também, né? Percebam que aqui, por exemplo, o gráfico de pizza já não vai me dar uma visão legal daquilo que eu espero passar. Então, já é um gráfico que não seria adequado a esse tipo de informação. Então, eu acredito que seja uma discussão muito interessante com os alunos, né? Por exemplo, seja dada essa tabela aos alunos e que eles discutam ali, reflitam sobre qual seria o tipo de gráfico ideal para representar essas informações, assim como também o pior tipo de gráfico, né? Então, acho que gera uma discussão também muito legal fazer isso, tá? Então, esses foram os tipos, né, de gráficos a partir daqui. E, além disso, nós temos outras opções, né, de consultar gráficos, né, a partir, por exemplo, de templates e também um recurso aqui do Canva que nos ajuda justamente a escolher que tipo de gráfico, né, melhor se adequará à proposta, né, dos dados que nós temos. Então, uma opção seria, primeiramente, selecionar aqui, né, na busca, a opção gráfico. Então, o que nós vamos ter são templates aqui, né, de diversos tipos aqui de representações, né, de gráficos, de esquemas, bem legais, né, para que a gente possa consultar. E, além disso, né, voltando aqui ao início, vocês podem, aqui nessa barra superior, selecionar a aba Recursos, vir aqui em Explore e selecionar a opção Gráficos. Agora, digamos que você não saiba qual tipo de gráfico escolher para representar o tipo de dados ou informações que você dispõe. Então, o Canva oferece esse recurso, criador de gráficos, onde você começa aqui
colocando um título no seu documento, clicando em criar meu gráfico agora. Aqui nós temos essas opções, né? Sei qual gráfico preciso, então eu vou para aqui e dou continuidade à minha busca. Não sei ainda, quero ajuda para escolher esse gráfico, então a gente clica aqui. Agora nós temos, né, os tipos de gráficos de acordo com a proposta, um objetivo, uma ideia mais geral, né, que esses gráficos se propõem a trazer. Então, nós temos aqui gráficos de comparações, tendências, composições e proporções, relações, gestão de projetos, organizadores gráficos, né? Então, aqui, ao selecionar o tipo, então, por exemplo, aqui, comparações, mostra as semelhanças e diferenças entre duas ou mais categorias. Isso é bem interessante. Tem a ver com os meus dados, né? Então, eu vou lá. E aqui nós temos justamente, ó, o gráfico de barras, temos alguns outros, o gráfico de rosca, gráfico de pizza, né? Até diagramas aqui. E vocês podem ver também uma descrição desse gráfico para ver se ele realmente é o mais ideal para os seus objetivos. Então, ó, gráfico de barras é usado para comparar dados em diferentes categorias. Cada barra representa uma categoria de dados. Quanto mais alta for a barra, maior será o número que ela representa. Então, vejam que essa era justamente a ideia, né, a partir da escolha de um gráfico para representar as informações contidas na tabela, onde nós tínhamos lá o quadro de medalhas das Olimpíadas de 2021. Então, realmente foi o ideal. Então, digamos que eu queira representar ainda, né, alguns dados seguindo essa ideia. Então, eu seleciono aqui gráfico de barras. Então, a partir disso, o Canva faz um filtro, né, de todos os templates que eles têm, né, aqui dispostos para que você possa utilizar, né, os gráficos de barras. Então, aqui são de fato gráficos também interativos, assim como aqueles que a gente criou a partir da guia Elementos. Então, pode ver, ao dar 2 cliques aqui, ó, nós temos acesso à tabela ao lado, né, a nossa tabela que a gente pode alterar aqui as informações. Temos a opção também de conectar com o Google Planilhas, temos a opção de colar os nossos dados aqui, vocês viram que é bem fácil, e podemos ainda mudar, né, as informações aqui desse gráfico, né? Nós podemos mudar ainda a fonte, né, o tamanho da fonte. Além disso, nós temos aqui ao lado esquerdo, né, nessa guia template, outros tipos de gráfico aqui relacionado, né, só que aí a gente já tem aqui uma diversidade que está fora desse nosso filtro, né, que foi gráfico de barras. Então, utilizando esse criador de gráficos, né, do Canva, a gente tem, né, essa possibilidade de filtrar e ir direto ali, selecionando aquilo que a gente precisa. Então, essa é a aba, né, aqui, clicando em Recursos, Explore Gráficos. Nós temos aqui mais abaixo uma descrição, né, de todos os tipos de gráficos e qual usar, como a gente viu lá a partir da escolha, comparações, tendências, proporções, relações, gestão de projetos, organizador gráfico e uma bela descrição, né, que nos dá aqui uma boa ideia do que cada gráfico nos ajuda, né, a apresentar. Então, esse foi o vídeo sobre criação de gráficos aqui diretamente do Canva. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa com ele. Se você gostou, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal para não perder, né, os próximos conteúdos. Até mais!